O milagre que quebrou as correntes de Camila. Camila olhava pela janela do seu pequeno apartamento na periferia de São Paulo, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café já frio. O barulho dos carros na rua parecia distante, abafado pelo peso que carregava no peito. Há 3 anos, seu marido, Rodrigo, havia se envolvido com drogas depois de perder o emprego. No início, eram só algumas cervejas para aliviar a pressão, depois veio a maconha, e agora era metadona. Não há versões médicas, controladas, mas sim aquela comprada nas bocas de fumo, misturada com Deus sabe o que, injetada nas veias como se fosse a única saída. Camila já tinha vendido quase tudo, o celular bom, as joias que ganhará da mãe, até a televisão. O pouco que restava do salário dela como auxiliar de limpeza sumia nas mãos de traficantes que batiam na porta às 3 da manhã, ameaçando quebrar tudo se não recebessem um pagamento do mês. Mas o pior não era o dinheiro. Era ver o homem que jurara amá-la até a morte se transformar em um fantasma. Rodrigo passava dias sem dormir, falando sozinho, às vezes agressivo, outras vezes chorando como uma criança, pedindo perdão entre delírios. Uma noite, ele chegou em casa com os braços cheios de marcas de agulha e um olho roxo. Foi briga, Camis, eles querem que eu venda para eles também, gaguejou. Ela soube na hora, ou ele se tornava um traficante, ou morreria como usuário. E Camila, que sempre fora uma mulher de oração, sentia que suas forças estavam se esgotando. Rezava, chorava, pedia a Deus, mas a cada dia a escuridão parecia mais densa. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto limpava os banheiros do prédio onde trabalhava, ouviu 2 mulheres conversando no corredor. Uma delas dizia: minha filha estava nas drogas, irmã, e na Igreja Universal eles oraram com unção, botaram a mão na cabeça dela e ela saiu daquele vício como se fosse magia. Hoje ela está empregada, casada, tudo mudado. Camila parou, o pano úmido na mão, o coração disparado. Não era a primeira vez que ouvia falar da Universal. Uma colega de trabalho já tinha lhe falado sobre os cultos, as orações fortes, os pastores que não têm medo de enfrentar o demônio. Mas ela sempre achou que não era para ela. Até aquele momento. Naquela mesma noite, depois de uma briga feia com Rodrigo, ele quebrou um prato contra a parede e saiu xingando. Camila pegou a bolsa, colocou os últimos R$ 20 que tinha e foi até a Igreja Universal mais próxima. O templo estava cheio, apesar de ser uma quinta-feira. Hinos de adoração ecoavam pelas paredes, e no altar, um pastor com voz firme falava sobre quebrar maldições familiares. Camila sentou-se no fundo, envergonhada, as lágrimas escorrendo sem parar. Quando o pastor pediu para quem precisava de libertação se levantar, ela hesitou. Mas então, como se uma força a puxasse, ela se levantou, trêmula. O pastor a olhou nos olhos e disse: filha, o que te traz aqui hoje? E foi como se uma represa se rompesse. Entre soluços, Camila contou tudo: o vício do marido, as dívidas, o medo de perdê-lo para a morte ou para a cadeia. O pastor não a julgou. Pelo contrário, colocou a mão no ombro dela e disse: isso aqui não é caso para homem, é caso para Deus. E hoje, o diabo vai sair dessa casa. E então começou a oração. Não era uma reza calma, era uma guerra. O pastor gritava: saia, espírito de morte. Quebre-se essa maldição em nome de Jesus. Os obreiros ao redor também oravam, impulsionando a fé. Camila sentiu algo estranho, como se uma corrente invisível se partisse dentro dela. O pastor pegou o óleo e ungiu sua testa, dizendo: Deus está te dando uma segunda chance. Mas você tem que crer e não desistir. Depois, ele entregou-lhe um papel com os horários das campanhas: venha na fogueira santa de sexta. E não falte a corrente de oração às terças. Deus vai te surpreender. Camila saiu do templo diferente. Não era que o problema tivesse sumido, mas pela primeira vez em meses, ela sentia uma centelha de esperança. Na sexta-feira, ela voltou para a fogueira santa. Dessa vez, levou Rodrigo. Ele foi relutante, de ressaca, mas foi. No culto, quando o pastor começou a orar pelos viciados, Rodrigo tentou sair, mas os obreiros o seguraram e o pastor colocou a mão em sua cabeça: em nome de Jesus, eu determino que esse vício seja quebrado agora. O sangue de Cristo te purifica. Rodrigo começou a tremer, suar, como se estivesse em abstinência na hora. Depois, chorou. Chorou como nunca tinha chorado. Não foi mágica.
Não foi instantâneo. Mas foi real. Camila começou a frequentar as vigílias de oração, a participar das campanhas de fé. Ela deu o dízimo mesmo quando achava que não tinha como, e Deus multiplicou. Um dia, o dono do prédio onde ela trabalhava a chamou e disse: Camila, você é muito dedicada. Quero te promover a supervisora. O salário dobrou. Com o dinheiro, ela pagou as dívidas e matriculou Rodrigo em uma clínica de recuperação indicada pela igreja. Os pastores oravam por ele toda semana, e aos poucos, o homem que ela amava foi voltando. Hoje, 1 ano depois, Rodrigo está limpo. Trabalha como motorista, e os dois conseguiram comprar um carro usado para ele trabalhar. Toda terça-feira, eles estão na corrente de oração, agradecendo. E Camila, que já foi uma mulher quebrada, agora sobe ao altar para dar seu testemunho. Eu aprendi que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste. A Igreja Universal me ensinou que a fé não é só rezar, é lutar, é crer mesmo quando não se vê a saída. E o milagre vem. Porque o milagre não foi só Rodrigo livre das drogas. Foi Camila livre do medo. Foi uma família restaurada. Foi a prova de que, quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, até o último real, até a última lágrima, Ele faz o impossível. E a lição? Não importa o tamanho da sua batalha. Se você buscar a Deus de verdade, Ele vai te tirar do lixo e te colocar no trono. Palavras do pastor que Camila nunca esqueceu. E hoje, ela vive para provar que isso é verdade. A vida de Camila e Rodrigo mudou tanto que até os vizinhos notavam. Antes, a casa deles era sinônimo de brigas, portas batendo, noites sem dormir. Agora, o cheiro de café fresco pela manhã se misturava com o som de risadas e a Bíblia aberta na mesa da sala. Rodrigo, que antes só sabia o caminho da boca de fumo, agora conhecia cada verso do Salmo 23 de cor. E não era só decorado, era vivido. Ele contava para todo mundo como, na primeira reunião que foi na Universal, sentiu algo estranho, uma paz que não vinha das drogas, mas de um lugar que ele não sabia que existia dentro dele. Os irmãos da igreja abraçaram a família como se fossem deles desde sempre. A irmã Maria, uma senhora de mãos calejadas de tanto trabalhar, levava marmitas para Camila nos dias que ela saía tarde do culto. Filha, Deus não só tira o fardo, Ele dá força para carregar o que ainda precisa ser levado, ela dizia, enquanto colocava um prato de comida na geladeira quase vazia. Camila chorava, porque eram gestos assim que mostravam que o milagre não tinha sido só um momento, era um processo, um dia após o outro. Rodrigo arrumou trabalho como auxiliar de pedreiro, graças a um irmão da igreja que era mestre de obras. No começo, as mãos tremiam, o suor frio vinha quando lembrava dos amigos da rua. Mas ele orava baixo, entre um tijolo e outro: Senhor, segura minha mão. Não deixo tu me soltar. E Deus segurava. Cada semana que passava sem recaída era uma vitória que ele anotava num caderninho de capa surrada, presente da esposa. Hoje faz 45 dias, ele mostrava para o pastor, os olhos brilhando como os de uma criança que ganhou o primeiro brinquedo. Mas nem tudo era fácil. Um dia, Rodrigo chegou em casa com o rosto fechado. Camila conhecia aquele olhar, era o mesmo de quando ele mentia sobre onde tinha estado. O que foi? Ela perguntou, o coração apertando. Ele sentou na cadeira da cozinha e segurou as mãos dela, geladas de nervoso. Encontrei o Zé, lá na parada de ônibus. Ele me ofereceu, disse que era só uma vez, que ninguém ia saber. Camila sentiu o mundo girar. Mas então Rodrigo olhou nos seus olhos e falou firme, mas eu falei não. E sabe por quê? Porque agora eu tenho algo melhor. Tenho você, tenho minha filha, tenho Deus. E nada disso eu troco por 5 minutos de ilusão. Camila abraçou ele tão forte que doeu. Porque ela sabia, aquilo não era força dele. Era Deus agindo. Era a mesma mão que tinha secado o Mar Vermelho agora segurando seu marido longe do abismo. A menina, Sofia, que antes se escondia debaixo da cama quando os pais brigavam, agora corria para abraçar o pai quando ele chegava do trabalho. Pai, hoje na escola a professora falou que família é o maior tesouro. A gente é rico, né? Ela disse certa tarde, enquanto ajudava Camila a arrumar a mesa. Rodrigo sorriu, os olhos molhados. Somente em Jesus, minha princesa. Somente nele. Os milagres continuavam.
Camila, que nunca tinha terminado o ensino médio, começou a fazer um curso de corte e costura oferecido pela igreja. Deus não só restaura, Ele capacita, o pastor falava nos cultos. E era a verdade. Em 6 meses, ela já costurava para as irmãs da congregação e sonhava em ter sua própria oficina. Rodrigo, por sua vez, foi promovido a encarregado na obra. O patrão, um homem duro que não acreditava em essas coisas de igreja, um dia lhe disse: "Não sei o que você fez, mas mudou. E isso aqui é raro." Continua assim. Eles não esconderam a luz debaixo da almofada. Toda vez que podiam, levavam alguém para a igreja. A vizinha que reclamava do barulho das brigas agora ia com eles nos cultos. O primo de Rodrigo, que ria quando ele falou em parar com as drogas, hoje está na corrente de oração, lutando pela própria libertação. "Se Deus fez por nós, faz por qualquer um", Camila dizia, distribuindo folhetos na porta do mercado. Um domingo, durante o culto de ação de graças, o pastor chamou a família ao altar. "Esses aqui são a prova de que Deus não olha para o nosso passado, mas para o nosso coração." Eles chegaram quebrados, mas entregaram os cacos. E Deus fez um vasos novo. Enquanto a congregação aplaudia, Sofia, com seus 8 anos, puxou a saia da mãe e perguntou: "Mãe, o que é um milagre?" Camila se ajoelhou na frente da filha, entre lágrimas e sorrisos. "Milagre, minha filha, é quando Deus faz o que ninguém mais poderia fazer. É quando a gente tá no fundo do poço e, de repente, tá voando. É o seu pai vivo, é a gente junto, é você dormindo tranquila à noite. Milagre é a gente aqui, hoje, de pé." E eles estavam de pé, firmes, com as mãos dadas. Não porque a vida agora era perfeita, as contas ainda apertavam, os medos às vezes voltavam, as tentações não tinham sumido. Mas porque eles tinham aprendido o segredo: a fé não é a ausência de problemas, é a certeza de que, no meio deles, Deus está agindo. E isso, nenhum vício, nenhuma dívida, nenhum passado poderia tirar. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram, Rodrigo sorri e responde: "Não fomos nós. Foi Deus. E Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos." Camila completa, com a voz firme de quem sabe do que está falando: "Se você está lendo isso e acha que não tem jeito, vem para a igreja. Porque onde o homem fala ou acabou, Deus fala ou começa um ponto." E assim, mais uma alma se aproxima, mais um coração se abre, e o milagre, que nunca foi só deles, continua. Naquele mesmo domingo, enquanto Rodrigo e Camila compartilhavam seu testemunho no púlpito da Congregação Cristã no Brasil, uma mulher chamada Marisa, sentada nos bancos do fundo, enxugava as lágrimas com as mãos trêmulas. Ela tinha chegado ali arrastada pela irmã, depois de anos fugindo de Deus. O coração pesava com a culpa de um aborto feito na juventude, uma decisão que a perseguia como uma sombra. "Deus nunca me perdoaria por isso", ela repetia para si mesma, todas as noites, enquanto o remorso a sufocava. Mas naquele dia, ao ouvir Camila dizer: "Onde o homem fala ou acabou, Deus fala ou começa", algo dentro dela estremeceu. Não era só as palavras, era o jeito como Camila olhava para a plateia, como se visse além das máscaras que todos usavam. Como se soubesse exatamente o peso que Marisa carregava. Quando o culto terminou, Marisa não teve coragem de se levantar. Permaneceu ali, imóvel, enquanto os irmãos se cumprimentavam e as crianças corriam pelos corredores. Foi então que sentiu uma mão suave no ombro. Era a irmã Lúcia, uma das diaconisas, que sem dizer nada, apenas a abraçou. "Vem, filha", ela sussurrou. "O Senhor tá te esperando no altar." Marisa resistiu no início. "Eu não posso, irmã. Eu não sou digna." Mas Lúcia, com a sabedoria de quem já tinha visto muitos corações quebrados serem restaurados, apenas balançou a cabeça. "Ninguém é, meu bem. Por isso que a graça existe." E lá estava ela, ajoelhada diante do altar, com as mãos tremendo e a voz embargada. Não conseguiu falar nada. Só chorou. Chorou pelos anos perdidos, pelas noites em claro, pela filha que nunca conheceu. Chorou até não ter mais lágrimas. E foi ali, no silêncio da sua dor, que ouviu uma voz não audível, mas mais real do que qualquer som. Uma certeza que invadiu sua alma: "Eu te perdoei antes mesmo de você pedir." Nos dias que seguiram, Marisa voltou à igreja. Não como uma visitante,
mas como alguém que tinha encontrado um lar. Começou a servir no departamento de crianças, como se, de alguma forma, pudesse semear amor onde antes só havia dor. E um domingo, depois de meses de oração e restauração, ela subiu ao púlpito com um envelope nas mãos. Dentro, uma carta para a filha que não estava mais aqui, mas que, ela agora sabia, estava nos braços do pai. Eu não posso mudar o passado, ela disse, com a voz firme apesar das lágrimas. Mas Deus mudou o meu futuro. E se Ele fez por mim, Ele faz por você. Enquanto ela falava, uma jovem no fundo da igreja, grávida e assustada, segurou a barriga com as mãos trêmulas. Ela tinha marcado um procedimento para a semana seguinte. Mas naquela hora, algo dentro dela mudou. Depois do culto, ela procurou Marisa. E assim, mais uma história de redenção começou. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são apenas contados, eles se multiplicam. Não por força humana, mas porque ali, onde a palavra é pregada com amor e a oração sobe como incenso, Deus age. E Ele não se cansa de transformar cinzas em beleza, choro em dança, e corações partidos em testemunhos vivos da sua glória. E a história continua. Sempre continua. A jovem grávida se chamava Ana Clara. Ela tinha apenas 19 anos e, quando descobriu a gravidez, sentiu que o mundo desabava sobre ela. O pai do bebê havia sumido, a família a pressionava para resolver logo aquele problema, e o medo da solidão a consumia. As noites eram de choro, os dias de angústia. Até que, quase por acaso, uma amiga a convidou para ir à igreja. Vem só dessa vez, disse. Ana Clara foi mais para calar a amiga do que por fé. Mas naquela noite, enquanto Marisa contava como Deus a tirara do abismo, Ana Clara sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dela mesma. Era como se uma mão invisível apertasse a sua, sussurrando, você não está sozinha. Quando ela procurou Marisa depois do culto, as palavras saíram entre soluços, eu não quero fazer o que eu tinha planejado. Mas eu tenho tanto medo. Como eu vou criar um filho sozinha? Marisa a abraçou forte, como uma mãe abraça uma filha ferida. Deus não te deixou sozinha até aqui, e não vai deixar agora. Ele já tem um plano para você e para esse bebê. Confia nele. E então, fez o que sempre fazia, orou. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas e fé. Senhor, segure a Ana Clara. Mostre a ela que o Senhor é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Dá a ela forças para escolher a vida. Nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer de um jeito que só Deus poderia orquestrar. A mãe de Ana Clara, que antes a pressionava, sonhou com uma criança sorrindo e acordou com o coração mudado. Vou te ajudar, disse, segurando a mão da filha. Um irmão da igreja, que trabalhava em uma padaria, ofereceu emprego para Ana Clara, com horários flexíveis para quando o bebê nascesse. Até o aluguel de um quartinho nos fundos da casa de uma irmã da congregação apareceu, quase como um presente do céu. O bebê nasceu saudável, um menino que Ana Clara chamou de Davi, porque Deus vence os gigantes, ela explicava, sorrindo. E assim como Marisa, Ana Clara começou a frequentar os cultos não mais como uma visitante perdida, mas como uma filha de Deus que tinha uma história para contar. Anos depois, Davi já corria pelos corredores da igreja, e Ana Clara, agora uma jovem mãe firme na fé, ajudava outras mulheres que chegavam com o mesmo desespero que um dia foi seu. Eu quase abortei meu filho, ela dizia, sem vergonha, porque sabia que sua história não era de condenação, mas de misericórdia. Mas Deus me deu uma segunda chance. E se Ele fez por mim, Ele faz por você. E assim, o ciclo continuava. Marisa, que foi salva das drogas, agora liderava um grupo de apoio para dependentes químicos na igreja. Ana Clara, que quase desistiu da vida, agora abraçava outras mães solteiras, mostrando que Deus não abandona. E Davi, o menino que quase não nasceu, crescia ouvindo que sua vida era um milagre e que milagres, na congregação cristã no Brasil, não são exceção, mas uma prova de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. Porque ali, entre os hinos cantados com o coração, as orações que sobem como perfume e as mãos estendidas dos irmãos, Deus escreve histórias que o mundo chama de impossíveis. Mas para quem crê, tudo é possível. E a história continua. Sempre continua.
Naquela mesma igreja, em um domingo de manhã, enquanto o sol iluminava os vitrais e os irmãos cantavam glória a Deus nas alturas, uma jovem chamada Lúcia entrou pela primeira vez, com os olhos inchados de chorar. Ela tinha 23 anos, uma filha de 2 e um marido que, após anos de promessas vazias, havia abandonado a família. As contas se acumulavam, a esperança se esvaía, e o peso da solidão parecia esmagá-la. Não aguento mais, Deus, ela sussurrou, sentando-se no último banco, como se quisesse passar despercebida. Mas Deus a viu. Enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Jesus, que nunca deixa os seus, Lúcia sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido diante da tempestade em que vivia. Não eram palavras bonitas, era como se alguém tivesse colocado uma mão em seu ombro e dito: "Você não está sozinha." Ela não entendeu, mas guardou aquilo no coração. Na semana seguinte, voltou. E depois mais uma vez. Até que, em uma reunião de oração, uma irmã mais velha, Dona Maria, se aproximou e perguntou: "Filha, o que você precisa?" Lúcia não segurou as lágrimas. Contou tudo: a traição, a falta de dinheiro, o medo de não conseguir criar a menina. Dona Maria não deu conselhos vazios. Apenas orou, segurando suas mãos, e disse: "Deus vai providenciar. Ele já está trabalhando." E Deus trabalhou. 3 dias depois, o telefone de Lúcia tocou. Era uma antiga colega de escola, que agora gerenciava uma pequena padaria. "Lúcia, lembra que você sempre fez uns bolos deliciosos? Preciso de alguém para ajudar aqui. O salário não é alto, mas é um começo." Ela não tinha experiência profissional, mas aceitou. No primeiro mês, enquanto amassava farinha e ouvia louvores no rádio, Lúcia sentia que cada pão que saía do forno era uma resposta. Mas o milagre maior ainda estava por vir. Certo sábado, enquanto arrumava a filha para levá-la à igreja, bateu à sua porta um homem que ela não via há anos, seu pai. Ele havia abandonado a família quando Lúcia era criança, deixando apenas lembranças de ausência e dor. Agora, com os cabelos brancos e as mãos trêmulas, ele pediu perdão. "Eu estava errado, filha. Não sei se você me aceita de volta, mas eu preciso dizer que te amo." Lúcia não soube o que responder. Só chorou, e naquele choro, anos de feridas começaram a cicatrizar. Na igreja, quando compartilhou seu testemunho, muitos choraram com ela. O pastor sorriu e disse: "Isso não é coincidência, irmãos. É Deus restaurando o que o inimigo roubou. Ele não só dá o pão, como também devolve a família." E assim, Lúcia aprendeu que milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes, são pequenas luzes no caminho, um emprego inesperado, um perdão que liberta, uma filha que sorri enquanto canta "Jesus me ama." Às vezes, o milagre é simplesmente descobrir que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está ali nos detalhes, nas pessoas, na igreja que não desiste de você. Porque na congregação cristã no Brasil, as histórias não terminam na dor. Elas se transformam. E cada vida restaurada é um grito de que Deus ainda está no trono, ainda ouve, ainda age. E a história de Lúcia? Ela só estava começando. Assim como a sua. Assim como a de todos que, como ela, um dia entraram por aquelas portas com o coração partido e saíram com uma certeza: aqui, Deus faz o impossível. O milagre completo. Anos depois, Lúcia seguiu pela mesma rua onde outrora arrastara os pés pesados de desespero. Desta vez, porém, seus passos eram leves. Ao lado, a pequena Sofia, sua filha, agora com 7 anos, pulava nas poças de chuva, rindo enquanto repetia a canção que um dia quebrara o silêncio de sua alma: "Jesus me ama", a Bíblia diz. No colo, levava um envelope amarelado, a carta de demissão que nunca precisou entregar, guardada como lembrança de que Deus reescreve finais. O milagre não foi só o emprego que apareceu no dia seguinte à sua oração, nem o médico que, contra todos os prognósticos, declarou Sofia livre da doença. Foi a cadeira vazia na igreja que, uma noite, se encheu com o marido arrependido, de olhos úmidos e mãos trêmulas buscando as dela. Foi a vizinha que, sem saber de nada, deixou um pão fresco em sua porta no dia em que o armário estava vazio. Pequenas provas de que Deus não trabalha apenas com trovões, mas com murmúrios, com o cheiro de café recém-coado numa manhã fria, com um abraço que dura segundos a mais. Na congregação, Lúcia aprendeu que o milagre não é a ausência de tempestades, mas a certeza de que há alguém no barco conosco.
Que as cicatrizes não são sinais de derrota, mas mapas de uma jornada onde Deus esteve presente mesmo quando não o víamos. E que, às vezes, a maior prova de sua existência não está no que ele muda, mas no que ele sustenta enquanto esperamos. Hoje, quando olha para trás, Lúcia não vê uma história de dor, mas de transfiguração, como barro nas mãos do oleiro, quebrado para ser remoldado em algo mais forte. Porque a fé não é a crença de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada será em vão. E se você está lendo isso com o coração apertado, saiba, sua história também não termina aqui. Deus não escreve pontos finais, ele escreve vírgulas, pausas que precedem um novo capítulo. Talvez hoje você esteja no ainda não, mas ele já está preparando o eis que tudo se fez novo. O milagre de Lúcia foi acreditar quando não havia razões. O seu pode ser ousar fazer o mesmo.